Personas, Sargento Trader aqui. Eu espero que vocês estejam bem e que estejam sobrevivendo ao mercado, que, né, para variar, o mercado está quase impossível de negociar. Eu espero que vocês estejam sobrevivendo a ele e que na vida pessoal vocês estejam bem, acima de tudo, ok? Eu quero lembrá-los que no dia 3 e 10 de setembro eu vou ministrar mais um webinar em parceria com a corretora parceira aqui do canal, a Take Mil. O assunto é gestão de risco. É uma coisa que muita gente precisa aprender, porque ser um trader não requer apenas o conhecimento operacional. Porque se você tiver um bom emocional e não tiver um bom operacional e um bom emocional, mas se você não tiver gestão de risco, você não sobrevive nesse mercado. Se você quer a sua consistência, você precisa de gestão de risco. E não tem o que reclamar. Gostando ou não, você precisa aprender a usar o stop, você precisa colocar limites quando você estiver perdendo, você precisa ter esse controle na sua mão, porque nesse mercado o sucesso depende inteiramente de você. Então, gestão de risco é uma coisa indispensável para você que pensa em ser um trader, ok? Então, nos dias 3 e 10 de setembro, eu vou ministrar um webinário sobre gestão de risco. Quem assistiu os primeiros webinários sabe que o conteúdo que foi apresentado não é uma coisa que você encontra em treinamentos por aí. Você não encontra e foi de graça. Tá? Se tivesse que fazer de novo, eu faria. Porque o objetivo de estar fazendo isso tudo aqui é para vocês que estão começando e que tem essa sede de conhecimento. Então, mais uma vez, mais um webinário para vocês. Então, eu espero que vocês estejam presentes. Vou deixar o link aqui na descrição para que vocês garantam a vaga. Ok? Dito isso, vamos para o terrível vídeo de hoje, que é sobre esse terrível mercado, né? Que não tem outra palavra para definir o mercado que não seja terrível. Ele não anda, aliás, ele anda, na verdade, não respeitando nada, né? Deixa eu lembrar uma coisinha para vocês. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha vendido, aliás, eu não, nós tínhamos vendidos euro nesse engolfinho aqui. Lembram disso? Que a gente viu isso daqui como um triângulo simétrico, o mercado rompeu, tentou voltar para cá, não conseguiu, bateu na extremidade superior do triângulo que foi rompido e depois ele deu engolfo. E no primeiro momento ele seguiu aquela nossa estatística de uma operação moderada, de uma operação curta, ele seguiu aqui 348 pips, tá? No primeiro momento a nosso favor, mas depois, né, o nosso stop ele estava aqui, depois o mercado ele voltou, tirou a gente da operação por um pavio, ele tirou a gente da operação, tá? Tirou a gente aqui, ó, nessa região aí. Bateu aqui várias vezes, não conseguiu romper, depois veio um candle aqui forte dos vendedores. E o nosso alvo ele estava justamente nessa linha aqui. Ou seja, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a nossa análise ela continua sendo assertiva. Na maioria das análises que a gente faz, o mercado respeita. A maioria delas, é claro que algumas a gente erra, mas a maioria das análises o mercado ele respeita. O problema é que ultimamente o mercado ele está muito sensível a Estados Unidos e China, né? E isso acaba atrapalhando bastante as negociações aqui, porque o que a gente estava habituado a pegar hoje não tem mais o valor e o significado de antes. Por exemplo, antes eu digo ano passado, porque do ano passado para cá o mercado está assim, né? Agora que piorou, intensificou. Então está muito difícil de operar no mercado, muito difícil mesmo. Tanto que aqui, ó, tirou a gente aqui, mas a gente tinha em mente aqui, ó, pegar aqui 800 pips praticamente. Tá? Então a gente teria aqui praticamente 800 pips aqui fácil, seguindo o simples, né, price action puro. Mas o mercado, né, como é aquela história, ele é soberano, ele faz o que ele quiser. E aí o Audi Iene foi a mesma coisa. Tá? A Audi Iene foi a mesma coisa. Eu coloquei esse índice de força relativa agora, tá? Mas toda a análise estava batendo. Primeiro, no gráfico, a gente tinha comprado aqui por quê?
Porque aqui a gente tem o seguinte, deixa eu tirar essa coisa aqui. A gente tinha o seguinte, a gente tinha um fundo duplo aqui. Não tem o que discutir. Tem um fundo duplo aqui, ponto final. E no finalzinho dele, ele deu um engolfo aqui, mesmo que inocente, ele engolfou aqui esses dois candles aqui. Ele engolfou. Então a gente tem um engolfo aqui, tá? Logo depois o mercado ele tentou seguir o caminho de baixa, mas ele não conseguiu. Então ele fez um pullback na abertura do candle dos vendedores, tá? Que é uma coisa que é como se fosse um segundo pullback. É a segunda confirmação que eu espero. É sempre o mercado tentar voltar para a abertura do candle dos vendedores, nesse caso aqui, para confirmar a compra, aqui no caso dessa região, tá? E aí o que aconteceu? Ele não conseguiu romper de novo, né, como vocês estão vendo, e depois ele fez isso daqui, ele subiu 1.800 pips ao nosso favor. Vocês escutaram o que eu falei? 1.800 pips ao nosso favor, tá? Vocês estão acostumados a ver eu pegando essa quantidade de pips, né? Mas ele subiu isso tudo a nosso favor. E quando você coloca no gráfico diário, você vê que isso daqui é um outro engolfo, tá? Um engolfo que engolfou aqui, ó, essas máximas aqui. Essas três aqui. Essas três aqui, ele engolfou três máximas, tá? Ele engolfou tudo isso. E outra, se a gente for observar aqui direito, a gente vai perceber o seguinte. O que a gente tem aqui é um falso rompimento, tá? Porque a gente tinha um suporte aqui, ok? Tinha um suporte aqui, só que o que aconteceu? O mercado, ele rejeitou, ele já tinha rejeitado aqui, só que ele tentou romper aqui de novo, só que ele vê o engolfo aqui, né? E falou, não, negativo, a gente não vai, os compradores falaram que não iam permitir essa queda, tá? E aí o mercado veio aqui, teve um falso rompimento, só que a gente estava comprado no fundo duplo. E aí eu deixei o nosso alvo, né? A gente estava pensando que o mercado, com esse padrão de candle aqui, que quem já opera há algum tempo sabe que não é trader institucional e essas coisinhas que faz um candle desse tamanho. Quem faz um candle desse tamanho aqui é aqueles grandes bancos mesmo. São os dealers, eles que fazem esses candles aqui, tá? E aí o que aconteceu? O mercado subiu isso tudo, na mesma ele devolveu. Aí a gente teve que sair aqui no 0 a 0, porque se o mercado com candle desse tamanho não conseguiu dar continuidade, né, é claro que a gente poderia esperar que ele tivesse uma consolidação aqui, alguma coisa do tipo, mas no mínimo ele deveria ter feito o pullback aqui, como ele fez, né, com esse engolfo aí. Ele fez o pullback aqui, mas o certo seria ele continuar a alta dele. E ele continuou, só que não do jeito que a gente estava esperando. Ele continua subindo aqui, desde o pullback. Ele continua subindo. Claro que o mercado ia corrigir, porque isso aqui foi muito rápido. Ele ia corrigir aqui a anomalia, né, que ele considera essa aqui uma anomalia de preço e tal. Ele ia corrigir isso, voltar para cá. Perceba que ele fez até aquele movimento clássico de retração. Ele ficou meio que indo devagar aqui no início, depois ele foi. Então esse daqui é retração. Fez o pullback aqui e continuou a subir. Mas assim, se a gente considera o gráfico diário, pô, cara, isso aqui é engolfo, pô. É engolfo e um suporte relevante. Então o mercado ele deveria dar sim continuidade e nem ter feito esse candle aqui desse tamanho aqui. Entende? Então a gente teve que sair no 0 a 0 aí, porque a gente ficou sem uma perspectiva de onde que o mercado poderia ir. Mas mais uma prova que o mercado tá dando sinais, né? Porque isso aqui era um fundo duplo, seguido de um engolfo desse tamanho. O mercado está dando sinais de que aquilo que a gente tinha o costume de analisar hoje não está tendo mais aquele impacto como antes, né? EuroCD já mostrei, NZD-CAD a gente está esperando o pullback decente, porque isso aqui não é pullback. Ah, já fez o pullback aqui. Isso aqui não é pullback. Isso não é pullback, porque pullback ele faz um desenho meio que circular, né? Meio que cilíndrico, assim, dá uma voltinha assim.
O mercado ele sempre vai fazer isso. Quando ele romper, ele vai te dar a impressão que isso daqui já é o pullback. Isso aqui não é pullback, tá? Isso aqui é um movimento normal de rompimento. Agora, pullback é quando ele chega num suporte relevante, né? Como esse daqui, que é um suporte relevante. A partir daqui que ele vai começar a fazer pullback, tá? É uma sugestão minha. A partir daqui que ele vai começar a fazer pullback, tá? Então ele vai dar uma segurada aqui, talvez ele faça um triângulozinho aqui, talvez ele faça isso. E aí se você colocar no tempo gráfico menor, você pode até encontrar uma operação de day trade aqui. A gente pode deixar até uma ordem de compra limite aqui, porque eu acredito que o mercado vai fazer o pullback aqui, vai dar início ao pullback aqui para voltar para cá, voltar para essa região aqui, só depois, se ele deixar um pullback ali em uma dessas regiões aqui, a gente pode pensar em venda, tá? NZD-CAD, gráfico de 30 minutos. Euro-NZD a gente está esperando pullback também. É engraçado, né? A gente vai vender, a gente está pensando em vender NZD aqui e aqui a gente está pensando em comprar. Porque se eu fizer uma ordem de venda aqui, eu vou estar simultaneamente comprando o dólar neozelandês. Mas por que isso? Porque entendam uma coisa. NZD-CAD é NZD-CAD e Euro-NZD é Euro-NZD. As economias são diferentes, os contextos são diferentes, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Tanto que no início da temporada eu tinha pensado em fazer uma ordem de venda no Euro SD e de compra no Euro GBP. E logo de cara, nos primeiros vídeos aqui da sétima temporada, se vocês perceberem o que a gente estava analisando e o que o mercado fez depois nesses dois pares, o euro na frente do dólar caiu e o euro na frente da libra subiu. Então, assim, essa coisinha aí de que você não pode comprar e vender a mesma moeda é papo furado, porque são economias diferentes, contextos diferentes, e isso cai por terra quando você enxerga isso na prática. Então aqui no EURNZD a gente está pensando em venda sim, tá? A gente só está esperando confirmação aqui, mais ou menos nessa linha aqui. A gente está esperando um pullback aqui, nessa região, tá? Porque tem um triângulo simétrico aqui, ele rompeu, e aí a gente vai esperar o mercado dar as devidas confirmações para a gente pensar em venda. Até porque esse triângulo simétrico foi formado numa máxima. Tá? Porque aqui a gente tem um canalzinho de alta. Canalzinho de alta foi ótimo. Hein? Canalzinho de alta. A gente tem um canalzinho de alta aqui. Tá? E ele já está na máxima. Pô. Tá na máxima. É aquela história. Né? O mercado se movimenta em ondas. Então ele vai dar um descontinho aqui agora. A gente vai esperar que o mercado faça isso. Tanto que ele tentou romper, não conseguiu e acabou deixando aí um triângulo simétrico. E na probabilidade ele acabou rompendo para baixo, justamente num ponto de extremidade de canal, então a gente vai pensar em venda e o nosso alvo vai estar bem longo aqui. O nosso alvo vai estar ou aqui ou ele vai estar aqui embaixo. E por que a gente vai vender euro? Porque, não sei se vocês estão acompanhando, mas o PIB da Alemanha foi abaixo das expectativas do mercado e o sentimento referente à Alemanha já está bem negativo frente aos investidores, isso está preocupando bastante, né? É claro que tinha outros dados saindo antes, por exemplo, percepção de negócios, expectativa de negócios e etc. Percepção econômica, que é um índice, que é um indicador importante para quando a gente está falando de euro. Esses indicadores já estavam mostrando um sentimento negativo com relação à Alemanha e ao euro no geral. Só que agora a gente tem um aglomerado porque tem algumas tensões políticas na Itália, fora o problema do orçamento ainda, tem ainda manifestações na França, tem alguns problemas ainda na Espanha. E aí, essa notícia do PIB da Alemanha foi o que deixou o mercado bem cético quanto ao euro. Então, os nossos alvos eles vão estar tão distantes assim por isso. Tá? Então, a gente só está esperando aqui o pullback para entrar vendido. A gente está pensando em venda aqui. Audicad a gente está vendido porque fez um fundo duplo aqui. O fundo duplo não, fez um topo duplo aqui. Tá? No índice de força relativa a gente tem uma divergência e tem um topo duplo, uma divergência justamente também na extremidade do canal. E é por isso que a gente está vendido. Tá em alta, só que está na extremidade
superior do canal. Então, por isso a gente está pensando em venda. E também ele chegou numa faixa de impulsão, que foi aqui atrás, né? Uma faixa de impulsão dos vendedores. Tá? O nosso risco nessa operação é o mercado se animar demais com as notícias que saíram ontem da Austrália. A variação de emprego foi muito acima das expectativas do mercado. E o nosso risco nessa operação é esse, é o mercado considerar isso e anular esse topo duplo aqui, tá? E essa divergência aqui no índice de força relativa. E o nosso alvo está aqui embaixo, acreditando que quando o mercado chegar aqui, ele possa retomar a sua alta. Beleza? GBP-CHF, a gente tem uma ordem pendente aqui, uma ordem de compra, tá? Porque, eita, não era para tirar não. Porque ele rompeu esse triângulo ascendente. Nossa ordem limite está aqui, uma ordem de compra. Então a gente está esperando que o mercado chegue mais ou menos aqui, nessa resistência, porque quando a gente pega a projeção aqui, ó, da expansão desse triângulo ascendente, se a gente trazer para cá, a gente tem exatamente esse alvo, que é inclusive o que eu trabalho bastante aqui. Aqui atrás foi uma região importante para os vendedores, então a gente está pensando que o mercado possa ativar, a gente espera que ele ative a nossa ordem e que ele venha buscar essa faixa de preço aqui, que foi a impulsão dos vendedores, né? Que a gente entende isso como resistência. O SDCHF a gente está comprado também, porque simples, né? A gente tem aqui um topo, um fundo duplo praticamente, quase isso, um fundo duplo, uma tentativa de rompimento aqui, só que sem sucesso, né? E a gente tem um volume aqui bem considerável nessa região. Então a gente está esperando que o mercado, fora o volume, falso rompimento, esse engolfo aqui também. Aqui é gráfico diário, então a gente está comprado aí só por isso. E também porque hoje de manhã saíram muitas notícias positivas, saíram algumas negativas, mas saíram notícias bem positivas aqui para o dólar, tá? Saiu aqui o núcleo de vendas, de varejo, produtividade no setor não agrícola, o índice do Empire States, o índice de atividade industrial, índice de atividade industrial da Filadélfia, enfim, são notícias comparando, pegando as notícias que são positivas com as negativas, as positivas ganham de lavada. Então, por conta dessas notícias e por conta dessa região gráfica, a gente está comprado aqui no USD-CHF. Audi CHF a gente não tem nada, porque a gente percebeu aqui que o mercado está lateral aqui, está andando de lado, então não tem muito o que fazer, a não ser esperar o rompimento ou fazer algumas operações aqui, venda aqui na resistência, compra no suporte, mas eu não gosto muito de fazer isso, porque não é o tipo de operação que que eu tenho costume de fazer. O que mais? Acho que nada mais. É isso aí, a gente está vendido aqui, como eu já te falei, como falei para vocês, aliás. E é isso, gente. A gente não tem muitas operações aqui, não. Euroaudi. A gente está pensando em vender porque ele rompeu esse triângulo descendente. Tá? Ele rompeu aqui, ó. Tinha um triângulo descendente e também ele rompeu deixa eu tirar essa linha aqui. Ele também rompeu aqui essa LTA. Além do triângulo descendente, aqui é gráfico de 1 hora, além do triângulo descendente, ele rompeu essa LTA. Então a gente também está esperando pullback aqui para vender, ok? Então é isso. A gente vai ficando por aqui hoje. O mercado tá muito difícil de operar. Se você está achando isso, não é só você. O mercado está muito difícil por conta dessa chatice entre Estados Unidos e China, que está praticamente manipulando o mercado inteiro. Quem opera B3 mini índice também está percebendo isso, que está difícil de negociar, porque o mini índice está muito influenciado pelo externo, né? Então várias ações despencaram, e também fora que hoje o índice perdeu 100 mil pontos. Perdeu ontem, na verdade, mas conseguiu recuperar com gap hoje. Mas hoje também no fechamento fechou abaixo dos 100 mil pontos. Então assim, está prejudicando bastante, não só pelo dólar, pelo fator externo, como também tem a questão da Argentina, que é um forte parceiro comercial do Brasil e que está tendo problemas com a economia, e também as eleições que estão ocorrendo por lá. O candidato
é opositor ao Macri, ou a candidata opositora ao Macri, é de um espectro político de esquerda. E o mercado, não importa qual que é a sua posição política, o mercado não gosta de partidos de esquerda. Eles gostam de direitistas porque eles têm aquele discurso de livre comércio e aquela coisa toda. Fora o histórico de governos que tinham uma ideologia esquerdista e, enfim, a economia não andou, não foi nada boa, né? Então, o mercado gosta sim de candidatos de direita. E não importa qual que é a nossa opinião sobre isso, a gente tem que seguir o que o mercado está fazendo, tá? Então, a gente tem que sempre que olhar o mercado dessa forma e não colocar a nossa opinião pessoal nisso. Bom, então é isso, as nossas observações. A gente não está no positivo, a gente está negativo ainda, tá? E tá difícil mesmo de operar, mas não tem jeito, cara. A gente tem que. Essa é a nossa profissão, então a gente tem que seguir firme aí e tentar pegar os sinais mais claros que o mercado deixar, tá? Sempre mesclando, quando possível, análise fundamentalista, ok? Então vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Eu só tô gravando hoje porque amanhã eu vou viajar para Porto Alegre, então ficaria meio complicado de gravar e postar vídeo amanhã. Então estou aproveitando hoje para postar aqui. Beleza? Agora sim eu tô indo. Fui!